Não existe. Aliás, verdadeiramente aconteceu até em Portugal que alguns traficantes de droga, inteligentemente, passaram a ser promotores imobiliários. Porque ganhavam o mesmo e ainda por cima estavam protegidos pelo governo. Isto aconteceu em Portugal, em particular naquela época negra, 99, 2007. Mas acontece ainda hoje. Ora bem, com esta situação... Peço lá, Maria. Não vais dar um bocadinho de água, agradeço. Não, um copo, pede lá um copo, por favor. Copo. Com este tipo de medidas, comprar terrenos agrícolas, valorizá-los em margens de 700, 800 mil por cento, o que é que os promotores imobiliários fizeram que provocou a crise? É porque a crise da dívida privada tem origem aqui. 3 situações se verificaram. A primeira, os promotores imobiliários compravam terrenos agrícolas, transformavam-nos em terrenos urbanizáveis. Já tem água, já tem água. De construção, alvará de loteamento, etc. E vendiam as casas, os apartamentos. Quando isso aconteceu, quem comprou casa há 15 ou há 20 anos, ao comprar o seu apartamento, tinha que pagar o terreno, a construção, a qualidade, os acabamentos e ali uma margem de quê? De influência política. Razão pela qual nós hoje sabemos, isso está estudado, aliás, por uns colegas de Coimbra que estudaram já isso detalhadamente, que o património imobiliário da habitação coletiva, a chamada propriedade horizontal, depreciou-se em Portugal nos últimos 15 anos, em média, de 35% a 40%. Portanto, aqueles que estão aqui na sala, que compraram um T3 ou um T4 há 15 anos, sabem que hoje o seu património vale menos. Isto está estudado. Mas reparem que mesmo que não se tivesse estudado, bastará pensar que a casa de cada um de nós, o apartamento de cada um de nós tem 3 valores. Que é o seu valor real, que é aquilo que nós achamos que ele vale. Depois é o seu valor fiscal, que é aquele que é levado em linha de conta para o pagamento do IMI. E depois é o seu valor bancário, que tem a ver com a hipoteca do empréstimo que está no banco. E, portanto, se há 3 valores para uma mesma casa, no momento em que isso convergir, obviamente que é do lado do comprador que se vai dar a ruptura. Mas, como disse, o assunto já está estudado, depreciação de 35% a 40%. Ou seja, as pessoas andaram a comprar casas mais caras para pagar esta influência política. Mas esta é a melhor das situações. As duas que vou descrever a seguir são verdadeiramente dramáticas e têm a ver com a dimensão da crise que passamos. Casos houve em que promotores imobiliários compraram terrenos, valorizaram-nos, portanto, terrenos agrícolas, passavam urbanizáveis, é sempre a mesma conversa, valorizavam-nos tendo em vista o quê? Construir alguma coisa? Não. Só que sabiam que ia passar ali um qualquer equipamento público. A linha de atravessamento TGV, que apesar de não se ter feito TGV, gastaram-se 1.000 milhões de euros a comprar, a expropriar terrenos para o TGV, que estão lá, com as couves que sempre tiveram. Portanto, não há TGV, não há nada, mas os terrenos são públicos e foram expropriados a preços caríssimos, porque os terrenos tinham sido artificialmente valorizados antes da expropriação, para fazer a SCUT. O preço, os rácios internacionais dizem que o preço dos terrenos numa autoestrada devem representar de 15% a 20% no máximo. Há algumas SCUT cujos terrenos representaram 50% do custo da SCUT. Porquê? Porque eram terrenos agrícolas que foram transformados em urbanizáveis para depois serem comprados pelo Ministério das Finanças em regime de expropriação ou pelas obras públicas do tempo. Vejam o absurdo que é um país, ainda por cima um país pobre, em que uma entidade administrativa, que é uma Câmara, valoriza um terreno a um privado para depois o privado ir vender a outra entidade pública. E foi assim que se gastaram milhares de milhões de euros. Há uma terceira dimensão, verdadeiramente mafiosa, como se estas também já não fossem, mas uma que ultrapassou os limites e consistiu em tríades mafiosas que se constituíram em Portugal, 10, 15 grupos destes, constituídas por promotor imobiliário, autarca, presidente da Câmara ou vereador de urbanismo e administrador de banco. Que consistia no seguinte: o promotor imobiliário comprava terrenos baratos, iam ter com o seu sócio da Câmara, transformavam-nos urbanizáveis, com um projeto muito bem feito, por um gabinete de arquitetos, um projeto mesmo a fingir que era a sério, iam ao banco pedir financiamento para o empreendimento. E o banco financiava.
nunca a 100%, da ordem de 60%, 70%, mas o banco financiava, e o que é que estes cavalheiros faziam a seguir? Nada. Metiam o dinheiro ao bolso e acabava o projeto. E o que é que ficava como garantia no banco? O terreno agrícola inicial, que vale em média 40 a 50 vezes menos o valor do empréstimo. Há um caso conhecido destes, que já ouviram falar seguramente, que é o caso aqui em Oeiras, em que Duarte Lima conseguiu um financiamento de 50 milhões de euros com um terreno que se diz que valia 3 milhões, ou eventualmente 3. Mas atenção, que este caso de Duarte Lima, de 50 milhões a troco de um terreno que valia 3 milhões, não é um caso nem uma exceção. Foi um paradigma. Aconteceram centenas de casos destes. Este ficou mais conhecido porque veio nos jornais. Mas casos destes foram, desculpem a expressão, aos pontapés. Então o que acontece? Só no BPN representa isto mais de 2 mil milhões de euros. Mas não foi só no BPN que isto aconteceu. Foi nos restantes bancos privados. E deixem-me que lhes diga, já em 2010, já a crise ia no alto, até a Caixa Geral de Depósitos fez empréstimos deste género. O Banco Público. O Banco Público andou a fazer empréstimos sem garantias a indivíduos feitos, naturalmente, entre quem? Promotor imobiliário, autarca e administrador da banca. Com isto, chegámos a janeiro de 2009 com uma estrutura de dívida privada que era a seguinte: 70% da dívida privada era imobiliária. Portanto, quando andaram por aí a dizer que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades porque compraram telemóveis e fizeram umas viagens, isso é, pura e simplesmente, um logro, uma mentira, ponto final. Foi repetido reiteradamente, andou-se a dizer milhares de vezes que os portugueses terão andado a gastar acima das suas possibilidades e por isso provocaram a crise em que nos encontramos. Isso é uma requintada mentira. 70% da dívida é imobiliária, era na altura e hoje mantém-se uma proporção semelhante. Apenas 15% da dívida privada consistia em compra de bens de consumo, tais telemóveis, etc. E talvez até o mais dramático é que os outros 15% era a dívida privada disponível em Portugal para toda a atividade económica. Calçado, têxtil, metal, mecânica, agricultura, pescas, toda a atividade económica tinha acesso apenas a 15% do crédito. E 5 vezes mais era gasto, era a disponibilização de crédito para a especulação imobiliária alicerçada em corrupção do urbanismo. E, portanto, para concluir, dívida pública, que origem é que tem? Corrupção da administração central. 70% da dívida privada, que origem é que tem? Corrupção da administração local. Então, o que é que provocou a crise? Obviamente a corrupção. Razão pela qual, e sobre isso eu não tenho muitas dúvidas, nós só sairemos da crise em que estamos combatendo a sua causa, ou seja, combatendo a corrupção. Essa é claramente a razão conjuntural. Mas depois ainda há uma outra razão, talvez até mais importante, que é a seguinte. Os números da corrupção têm sido publicados anualmente. Portugal, como disse no início da minha intervenção, foi o país que mais se depreciou nessa matéria na década 2000-2010, mas todos os anos também são publicados os números do desenvolvimento humano. O PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publica os números do desenvolvimento humano. A Academia já estudou a matéria, mas bastará comparar os mapas, e o facto é que o mapa da corrupção e o mapa de desenvolvimento decalcam um no outro. Em sentido inverso, naturalmente. E também, além disso, há muitos colegas que já se pronunciaram sobre isto no mundo todo, há uma forte, é assim que se diz, uma forte correlação estatística negativa entre corrupção e desenvolvimento. De uma forma mais terra a terra, não há países corruptos desenvolvidos, nem países desenvolvidos corruptos. Por isso, se nós queremos sair da crise, temos que combater a corrupção. Mas, sobretudo, se queremos gerar o desenvolvimento, que foi também para isso, aliás, talvez, sobretudo para isso, que se faz o 25 de Abril, temos que combater a corrupção, porque se não combatemos a corrupção nesta geração, certeza que não vamos ter desenvolvimento na próxima. E acho que é essa a nossa obrigação, enquanto entidade coletiva, que somos a geração daqueles que cá está neste momento. Portugal não é, obviamente, propriedade nossa, é dos que cá estão, é dos que vivem no estrangeiro, que são cerca de 5 milhões, e é dos que estiveram cá antes e dos que vêm a seguir. Uma comunidade é tudo isto. E por isso nós temos esta obrigação de deixar um país melhor, e para deixar um país melhor temos que combater, obviamente, a corrupção. É evidente que para combater a corrupção tem que se fazer algo que é muito desagradável.
que já falava o programa da NFA, que falava o Manuel da Riaga no seu discurso de tomada de posse enquanto Presidente da República, no Parlamento, que é tem que se acabar com os privilégios malditos. Nós, em Portugal, temos um problema semântico que é confundem-se direitos com privilégios e privilégios com direitos. E o que todos temos que fazer é zelar ao máximo para que garantam os direitos à população e acabem com os privilégios desses grupos que, de facto, têm andado a sugar os nossos recursos. Se acabarmos com esses privilégios malditos e pusermos os recursos nacionais ao serviço da população, de certeza que teremos desenvolvimento. Mas o combate à corrupção é isto. O combate à corrupção é o combate que já falava o Padre António Vieira no Sermão de Santo António aos Peixes, que dizia de uma forma, não dizia assim, mas eu vou sintetizar. Se é verdade que para alimentar um peixe grande são precisos muitos peixes pequenos, também é verdade que um peixe grande dá para dar de comer a muitos peixes pequenos. Portanto, se os peixes pequenos se organizarem, acaba o problema.